Olá, pessoal! Olá, tudo bem, meninas? Nós vamos hoje para a segunda parte daquela live de casais. Lições que Mardoqueu e Esther nos ensinam sobre relacionamento. Sejam bem-vindos, as meninas que estão chegando. A gente tá com... O celular tá posicionado um pouco distante, então eu não consigo enxergar os nomes para falar com vocês. Mas quem, amor? A minha mãe entrou. Oi, mãe! Vanessa, tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas. Nós vamos aqui para a segunda parte da nossa live para casais. Lições que Mardoqueu e Esther nos ensinam. Thaís, seja bem-vinda, Thaís. Um beijo. Edivan, nossa, o Edivan, meu amigo, é Dani, seja bem-vinda, Dani. Aqui as meninas também estão entrando. Gente, nós estamos fazendo uma transmissão simultânea, tá? Facebook e Instagram. Então já vai convidando lá as meninas, envia lá, que a gente já tá aqui ao vivo. A Anne, seja bem-vinda, Anne. Amém, Dani. Já vão colocando lá e chamando o pessoal pra gente começar a nossa live. Amor, você não quer fazer uma oração? Vamos orar. Deus abençoe a todos vocês que estão presentes conosco. Vamos para mais uma série aí do estudo sobre Mardoqueu e Esther. Nós íamos fazer somente uma, mas como não deu tempo de terminar e muita gente pediu para que nós dessemos andamento, hoje nós vamos dar andamento e tentar encerrar hoje. Vamos ver o que Deus tem preparado para nós, tá bom? Na semana passada, para quem não pegou, nós falamos sobre assumir responsabilidades. O homem que assume responsabilidades. O segundo assunto nós colocamos ser guiado por Deus para guiar outras pessoas, como Mardoqueu fazia. E o terceiro assunto que nós tratamos também, o problema de Mardoqueu também era o problema de Esther. Então nós tratamos alguns assuntos baseados nesses temas. E hoje temos outras coisas para percorrer aqui, e eu espero que vocês fiquem aí conectados com a gente, vai mandando aí também o seu recadinho, tá bom? Vamos orar para que Deus possa falar conosco grandemente nessa noite? Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, unidos e reunidos no Teu nome. Meu Pai, nesse momento o Senhor preparou para nós, Senhor, para falarmos da Tua palavra. Que não sejamos nós, mas o Teu Espírito Santo através da nossa vida, ministrando uma palavra, Senhor, de direcionamento, de ensinamento para os nossos corações e todos aqueles nossos irmãos que estão conectados aqui. Fala conosco grandemente, meu Pai querido. Meu Pai, nos revela a Tua palavra para que seja revelada também, Senhor, para os Teus filhos e que nós venhamos sair edificados nessa noite, porque a Tua palavra é poderosa, meu Pai querido, para transformar, para curar, meu Pai querido, para ensinar e transformar. Em nome de Jesus, meu Pai, colocamos tudo diante do Teu altar. Fala conosco. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meninas, já convida aí, ó. Reis, Deus abençoe, Reis. Saudade de você, meu irmão. Já convida aí o marido de vocês, meninas. Se é o homem que entrou aí na live, já chama a esposa. A semana passada o pastor falou aqui sobre as características de Mardoqueu, né? E nas características de Esther que a gente falou a semana passada, foi que ela não ficou presa, não se limitou à circunstância, né? O fato dela ser órfã, dela estar numa terra cativa, por ela estar ali presa, ela não se limitou às circunstâncias, mas ela se dispôs a participar desse concurso e a gente viu como o papel de Mardoqueu foi importante para a vida dela, né? Para essa alavancada na vida dela. A gente também aprendeu que ela se colocou debaixo da mão de Hegai, que representa o Espírito Santo. Então, ela se submeteu a Hegai. E nós, como mulheres de Deus, também precisamos nos submeter ao Espírito Santo para que ele possa nos dar a estratégia para vencer. Amém?
Você quer começar, amor? Ou você começa? Pode começar. Posso? Então a gente vai para mais um tópico. A gente viu que Esther não se permitiu aprisionar pelo acaso, porque ela tinha um Mardoqueu. O papel dele era muito importante, porque Mardoqueu era aquele que incentivava Esther, sabe? É aquele que cuidava das emoções de Esther. Quando Esther sentiu medo, Mardoqueu foi lá e levantou Esther. E Esther era uma pessoa que valorizava os relacionamentos, tanto com Mardoqueu quanto com o Espírito Santo, né, com o Hegai. Tudo que Mardoqueu falou para ela fazer, ela obedeceu e fez. E tudo que Hegai falou para ela fazer, ela fez, né? Então nós vemos a submissão e obediência na vida de Esther. Aí a gente vai para um terceiro ponto, que é: não se deixou seduzir pelo que é transitório. Nós também falamos na semana passada, né? Que ela não se deixava seduzir por aquilo que era transitório. Quando ela entrou no palácio, que Hegai colocou ela junto com aquelas meninas, muitas mulheres se deslumbraram com toda a riqueza que havia no palácio. Elas ficaram deslumbradas. O que Hegai falou para ela? Olha, não se deixe seduzir por essas coisas. Eu vou te declarar tudo aquilo que agrada o coração do rei. E a Bíblia diz que quando Esther chegou à presença do rei, ela não pediu nada. Então, Esther é aquela mulher que não tem o seu coração nas coisas que são transitórias. Nosso coração não pode estar nas coisas que ficam nessa terra, passageiras nessa terra. Quem perdeu a primeira live, tá lá no YouTube, vocês podem ir lá e procurar. Agora, a gente vai para um próximo tópico. O que diferencia um homem comum de um rei? Talvez você possa estar aí se perguntando: eu não sou como Esther. Nunca que eu vou ser como Esther. Porque Esther tinha muitas habilidades, mas Esther, meninas, era uma mulher como nós somos mulheres, sujeitas às mesmas dificuldades, marcada pelas circunstâncias da mesma forma que nós somos marcadas desde a nossa infância. Mas lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 4, o que diz? Vamos lá para Provérbios, capítulo 12, versículo 4. Ele está dizendo assim, ó: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Então, o que é que diferencia um homem comum de um rei? Não é a coroa que ele usa? Se a gente colocar dois homens e falar assim, um é rei, se ele não tiver com a coroa na cabeça, você não vai saber dizer quem é o rei. E nós somos a coroa da cabeça do nosso marido. É a Bíblia que está dizendo: você é a coroa da cabeça do seu marido. Você é que precisa da honra. É através de você que seu marido é honrado, que seu marido é reconhecido. A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 31 que quando o esposo da mulher virtuosa passava, as pessoas comentavam sobre ele por causa do comportamento da mulher virtuosa. Nós somos coroa da cabeça do nosso marido. Pode falar, papai? Pode. Posso seguir? Então nós precisamos agir, meninas, com sabedoria. Uma mulher que tem a coroa, isso fala de honra. Uma mulher que tem a coroa do seu marido, ela trabalha com honra, ela sabe como dar valor ao seu esposo. E a gente vê ao longo de toda a trajetória de Esther e de Mardoqueu que Esther honrava Mardoqueu. Ele estava sempre lá e ela estava sempre ouvindo tudo aquilo que Mardoqueu estava falando, né? Mas a Bíblia vai dizer que levanta-se um homem de nome Amã e ele vai procurar ardilosamente preparar um plano para destruir o povo judeu.
E aí ele fala com o rei e fala assim, olha rei, é o seguinte, tem um povo que ele precisa ser contido. E contou uma história para o rei. E o rei falou, não, você pode ir lá destruir, pode se levantar contra eles. Assinou o decreto, carimbou com o anel. E Mardoqueu ficou sabendo dessa intenção de Amã de destruir o povo judeu. E aí ele vai pegar e vai chamar Esther. É interessante que Esther está dentro do palácio. E Mardoqueu vai procurar Esther e fala assim para Esther, Esther, é o seguinte, Amã preparou um plano para destruir o povo judeu. E você precisa fazer alguma coisa. Você precisa agir de alguma maneira. E Esther falou assim para ele, mas como que eu vou chegar até o rei? Porque você sabe que se eu me apresentar diante dele e ele não levantar o cetro na minha direção, eu posso morrer. E já faz mais de um mês, quase um mês que o rei não me chama à sua presença. E aí Mardoqueu vai dizer para ela assim, Esther, quem sabe não foi para este tempo que o Senhor te levantou. Olha Mardoqueu de novo levantando Esther. Olha Mardoqueu de novo colocando Esther para cima, lembrando ela do valor que ela tem. E aí eu vejo um ponto muito interessante que a gente pode abordar aqui, que é o caso de Mardoqueu ir até Esther contar o problema. Por quê? Porque o problema do povo judeu era um problema de Esther. O problema da sua casa, o problema do seu marido, é um problema seu também. O problema seu é um problema do seu marido também. E às vezes nós vemos pessoas, mulheres, que escondem as coisas do marido. O marido esconde as coisas das mulheres. Quando na verdade o que deveria ter entre o casal é uma relação de confiança, uma relação de cumplicidade. O meu problema é seu problema, o seu problema é meu problema. E foi isso que Mardoqueu foi falar para Esther. Esther, esse problema é um problema seu também, porque você não pense que quando vier a sentença contra o povo contra os judeus, ela não vai te alcançar. Ela também vai alcançar você, porque é na sua casa, é um problema da sua casa. Um problema é o problema dos dois. E aqui eu vejo uma outra característica de Mardoqueu. Ele reconhece em Esther a sua intimidade com o rei. Olha só, tem um problema. E o que Mardoqueu vai dizer para Esther? Vai falar com o rei. Será, meninas, que o nosso marido tem reconhecido a nossa intimidade com o rei? Será que o nosso esposo tem reconhecido a nossa intimidade com Deus? Para quando ele tiver um problema, ele chegar até nós e dizer assim, amor, ora a esse respeito, ora a Deus por essa causa. Olha, nós estamos com um problema assim. Ora diante de Deus, apresenta ao Senhor. Será que o nosso marido tem reconhecido a nossa intimidade com Deus? Será que ele tem reconhecido? E aí ela vai e ora. A Bíblia diz assim, olha, Esther falou para Mardoqueu, nós vamos orar. Não somente isso, nós vamos jejuar. Nós vamos jejuar e você põe o povo todo para orar. E aí a gente vê que a estratégia veio de Esther, mas a execução foi para Mardoqueu. Mardoqueu é que saiu lá para fora, foi para as ruas, foi convocar as pessoas, foi fazer a mobilização entre as pessoas, entre o povo judeu, para que o povo se levantasse em oração e jejum por essa causa. A gente vê um papel muito distribuído entre eles. A gente vê um papel as funções muito claras entre eles. A mulher vai e pede uma orientação para Deus. Agora me fala, se Mardoqueu não ouve a esposa, se Mardoqueu não ouve Esther, se Mardoqueu não escuta a estratégia de Esther, o que tinha acontecido? E aí eu pergunto para os homens,
Será que os homens têm ouvido aquilo que as mulheres têm falado? Muitas das vezes a gente está numa situação e a gente fala assim, amor, olha, não faz assim, vai por esse caminho. Não, vou fazer assim, é desse jeito que tem que fazer. Você não sabe de nada. Você não sabe como é que tem que fazer, essa parte é comigo, eu que sei o que fazer. Mardoqueu não. Mardoqueu reconheceu que Esther tinha intimidade com o rei. Mardoqueu entendeu que aquela direção veio de Deus e ouviu Esther. E foi executar a estratégia que Esther recebeu. E a Bíblia vai dizer que todos começam a orar. E nesse intervalo, acontece uma situação. E a Esther fala assim, rei, eu preciso te pedir uma coisa. E aí ele fala assim, pede, Esther, porque até metade do reino, se você me pedir, eu te dou. Talvez, mulher, você esteja sentindo como Esther, sabe? Já faz muito tempo que eu não entro na presença do rei. Já faz muito tempo que eu não falo com o rei. Este é o tempo, essa é a oportunidade que você tem para se achegar até o rei. Não importa quanto tempo faz que você não chega lá. Mas a resposta do rei para Esther foi, pede, Esther, que até metade do reino eu te dou. Ou seja, que bom que você veio, Esther, eu estou aqui para atender o desejo do seu coração. O rei está só esperando você entrar lá e se derramar na presença dele. Ele está só esperando você chegar e falar assim, rei, me recebe na tua presença. E ele vai dizer para você, filha, eu estava só esperando o momento de você chegar. Pede o que queres, pede o que está no seu coração. E a Bíblia vai dizer que Esther fala assim, eu queria dar um jantar, eu queria fazer um banquete e queria te convidar. E eu queria convidar também a Amã para participar desse nosso banquete. E a Bíblia diz que o rei atende o desejo de Esther e Amã fica sabendo e fica todo feliz da vida. Só que na hora do jantar acontece um fato interessante, porque eles sentam na mesa e Esther não declara para o rei o propósito daquela reunião. E aí, quando estava acabando o jantar, ela fala assim, rei, posso te pedir para que esse banquete seja repetido amanhã? E o rei falou, pode, seja conforme a tua vontade. E aqui eu vejo algo interessante, porque a Bíblia não fala. Só que Esther, ela hesitou em falar para o rei, naquele momento, qual era o problema. E aí eu vejo uma mulher sábia na hora de falar, sabe? Ela entende o momento que ela deve falar, ela entende o momento que ela deve se calar. Porque lembra que ela está debaixo da mão de Hegai? Nós, da mesma forma, nós como mulheres de Deus, nós sabemos o tempo certo de falar, o tempo certo de calar. A Bíblia vai dizer que quando Amã chega em casa, Amã conta para sua esposa e fala, olha, eu não aguento mais aquele Mardoqueu, eu quero acabar com ele. E aí a esposa dele fala assim, olha, constrói uma forca. Deus já sabia da intenção do coração de Amã. E aí a Bíblia diz que essa forca é construída. Uma mulher que é sábia, na hora de falar, ela coopera com os planos de Deus. Uma mulher, quando ela é sábia, na hora de falar, ela coopera com os planos de Deus. Porque aquela forca levantada para acabar com a vida de Mardoqueu, Deus fez com que aquela forca fosse usada para o próprio Amã. Então, nós precisamos saber qual é o momento certo de falar, qual é o momento certo de calar. E só quem vai nos dar essa direção é o Espírito Santo de Deus. Amém? Quer falar alguma coisa, pai? Não, eu vejo também algo interessante, que a missionária estava falando de quando Naamã quando Mardoqueu vai posicionar Esther sobre esse ocorrido que era contra o rei. Antes dela apregoar o jejum e tudo,
nós vemos duas coisas importantes, dois pontos importantes de ressaltar. Primeiro, quem descobre o problema que vai acontecer é Mardoqueu. Então Deus dá a visão para Mardoqueu sobre algo terrível que está para acontecer. Deus dá a visão para o sacerdote. O sacerdote Mardoqueu, ele vai lá para dividir este problema com quem Deus tinha dado o ministério. Naquele momento, quem tinha esse poder do ministério na mão era a rainha Esther. E você vê que não tem ciúmes de Mardoqueu em ter que ir buscar Esther para falar, olha, precisamos tomar uma atitude. Isso é o que a gente mais vê. Às vezes Deus honra a mulher em algum chamado, um chamado de cuidar das crianças, de um grupo de irmãs, de fazer algo maravilhoso ministerialmente. E tem muitos maridos que não aceitam que a mulher vá à frente porque ele ainda está no mesmo lugar aguardando com que Deus vá desenrolar o ministério dele. Isso fica de lição para nós precisamos entender isso. O tempo e o momento com que Deus vai fazer, o tempo do teu ministério vai chegar, o tempo daquilo que Deus tem prometido para você vai chegar. Mas se já chegou o ministério da tua esposa, se já chegou o ministério da tua filha, se já chegou o ministério do teu filho, querido, incentive ele, libere ele para que ele cresça na graça, no conhecimento, para que ele possa mudar a vida de alguém também. E às vezes nós vemos as famílias recuadas dentro do lar porque o pai não deixa, porque a mãe não deixa. Não, os meus pais não aceitam, pastor, eu não posso fazer. E aí nós vemos que eles estão segurando o ministério. Mardoqueu não quis saber. Mardoqueu disse, olha, manda chamar ela aqui que eu preciso falar com ela. Olha aqui, Esther, nós estamos com problemas. E aí, vamos dividir aqui alguma coisa? Outra coisa importante que a gente aprende. Não tente viver os problemas sozinhos. Divida com alguém, querido. Você está dentro da tua casa, o teu problema é da tua esposa também é seu. Dividam aí uma experiência, converse. E aí, qual a melhor atitude a tomarmos? Ouça um ao outro, conversem um com o outro. Olhem os pontos de vista. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar que é melhor dois do que um. É por isso que a Bíblia nos coloca sempre um junto com o outro, para que um ouça o outro também. Divida opinião. O homem não é o dono da razão, a mulher não é dona da razão. Nós temos que dividir opiniões. Nós temos que fazer como Mardoqueu fez. Ele chama ela, vai dividir uma opinião com ela. Isso é muito importante nós também fazermos, dividirmos opinião. Outra coisa que eu vejo muito importante, Mardoqueu está lá na porta, Mardoqueu está de olho em tudo que está acontecendo. Mardoqueu era um homem que vigiava, irmãos. Mardoqueu era um homem que estava atento no que estava acontecendo. Mardoqueu era um homem que já estava com visão de Deus para tudo que o inimigo estava preparando contra o povo de Deus. Mardoqueu era um homem que já estava preparando, estava visualizando o que o inimigo estava preparando contra o rei. Isso é muito importante nós também estarmos no propósito de oração, já pedindo para Deus, Senhor, me mostra, Senhor, as armadilhas do inimigo, me mostra o que é que o inimigo está preparando. Senhor, eu estou percebendo que algo estranho está acontecendo. Meu Deus, me ajuda, me revela isso, Senhor. Eu não posso, Senhor, ficar aqui sem antes enxergar o que é que o inimigo está preparando. Aí Mardoqueu já está vigiando e ele consegue ver que o inimigo já está preparando algo contra o rei. E Deus vai usar a vida de Mardoqueu para denunciar as armadilhas e as armas com que o inimigo queria lutar contra o rei. Sabe o que nós aprendemos aqui com isso, querido? Que nós precisamos denunciar muitas coisas que às vezes nós vemos, mas nós temos medo às vezes de falar. Aí nós vemos às vezes muito pai omisso, isso é omissão. Sabe o que é omissão? É você ver que de repente o teu filho está indo por um caminho que ele não deve, mas você não vai lá falar com ele.
Você vê que o inimigo está traçando e armando laços contra a tua família. Você vê que tua filha ou teu filho quer ficar trancado num quarto, mexendo no computador, mas você não quer ir lá denunciar o pecado que você sabe que talvez esteja acontecendo. Isso é pesado, isso é forte. Mas foi o que Mardoqueu fez. Quando ele viu toda aquela artimanha, ele não teve medo de dizer, olha, eu posso pagar com a minha vida se eu falar. Quem foi que falou isso? Foi Mardoqueu. Então vamos matar ele. Ele não teve medo disso, sabe por quê? Porque Mardoqueu sabia onde é que ele estava firmado. Mardoqueu sabia quem era que estava ali direcionando ele. Então Mardoqueu disse, olha, eu não vou deixar as coisas erradas permanecer. Quer ter sucesso na tua casa? Quer ter sucesso na tua família? Denuncia o erro, querido. Vai lá, conversa com o teu filho, conversa com a tua filha. O maior pecado que nós podemos cometer é o pecado de omissão. Mas não é o pecado de omissão que eu estou dizendo que você pecou e está omitindo. Não é isso que eu estou dizendo, não. O pecado de omissão que eu estou dizendo é quando você vê que o inimigo está armando alguma coisa aí. Você pode ser o instrumento para resolver isso, mas você fica quieto porque você fala, isso vai me gerar dor de cabeça. Isso vai fazer com que eu tenha que orar mais. Isso vai fazer com que eu tenha que aconselhar mais meus filhos. Isso vai fazer com que eu tenha que ficar mais perto da minha esposa. E não é em vão que nós estamos fechados dentro de casa nesses dias, não. Porque antigamente nós dizíamos assim, olha, nós não temos tempo. Aí eu não posso fazer isso porque eu não tenho tempo. Eu não posso fazer isso porque eu não consigo chegar na hora. Hoje você tem tempo para o que você quiser. Mas sabe o que acontece? Existe um pecado de omissão também na hora de pregar a palavra. Você não quer meditar, você não quer aconselhar, você não quer ligar, você não quer falar. Aí você vê lá, o teu filho fica lá um tempão somente lá no celular e manda recado daqui. E a hora que vai mandar determinados recados, ele tem que sair da sala. Querido, se preocupe com isso. Se preocupe com isso, porque isso é sério. Mardoqueu sabia fazer esse papel. Porque ele não fazia porque ele queria fazer, mas ele fazia porque ele era direcionado por Deus. Ele sabia que ele precisava cuidar daquilo que Deus estava colocando na mão dele. Sabe o meu conselho para você? Cuide daquilo que Deus colocou na tua mão. Zele pela tua casa, zele pelos teus filhos, zele pelo teu marido, zele pela tua esposa. Seja o Mardoqueu que Deus quer levantar nesses dias. Não se omita, não. Ainda que isso vai te causar algum afastamento de algumas pessoas, por ter que falar, por ter que ir lá, acertar situações. Mas faça isso. Porque há um tempo para todas as promessas de Deus se cumprirem. E às vezes, quanto mais nós demoramos, a promessa também demora de chegar. Porque Deus está esperando nós realizarmos a nossa parte para que Deus possa dar andamento na dele. Não é para que Deus possa realizar. Não, realizar Ele já realiza todo dia. Só o fato de você ter levantado, Deus já realizou. A misericórdia já se renovou na tua vida. Então Deus continua realizando a obra, mas para que Deus possa dar andamento em tudo isso, você precisa fazer a tua parte. Você precisa ir lá, você precisa verificar, você precisa acompanhar, você precisa aconselhar, você precisa tomar conselho, você precisa dividir opiniões para que tudo vá bem, para que tudo entre no devido lugar. Então seja um Mardoqueu, seja uma Esther, tenha sabedoria, tenha direcionamento de Deus, ouça o Espírito Santo de Deus, para que você possa tomar as decisões, para que você possa ter certeza de que tudo que você vai fazer, você está sendo direcionado por Deus. Amém? A Bíblia fala que no outro banquete, Esther declara então o plano, o esquema de Amã. E o rei fica muito irritado, né? A Bíblia vai contar que o rei fica irritado e quando o rei sai e volta, Amã está aos pés de Esther, e aquilo pegou muito mal e o rei dá uma sentença contra Amã. Só que aí, o ponto que eu quero chegar com vocês é que a autorização
o decreto contra o povo judeu já tinha sido emitido. As cartas já tinham sido levadas para as províncias, já tinham sido entregues nas províncias. E Esther foi falar com o rei porque o que eles poderiam fazer agora? E o rei disse, eu não posso voltar atrás. Eu já selei com o meu anel. Eu já liberei o decreto, eu não tenho como voltar atrás da minha palavra. Só que aí o rei libera uma autorização para que eles lutem pelas suas casas, para que eles lutem pelas suas famílias. E aqui eu vejo algo interessante porque o inimigo, ele já foi lançado. A Bíblia diz que o mundo ele jaz no maligno e o propósito dele é destruir a nossa casa, destruir a nossa família, destruir a nossa vida. E ele já foi expulso do céu e ele só vai parar de atormentar quando Jesus voltar, quando se cumprirem todas as coisas. Porém, o rei também já liberou para nós a autorização. Lutem pela casa de vocês. Lutem pela família de vocês. Eu libero as armas. Ali no texto ele diz, vocês podem usar as armas. Usem as armas que vocês têm. Mas não fiquem parados. Eu autorizo vocês a lutarem. Quantas vezes nós vemos alguma coisa de errado acontecendo na nossa casa? Em relação ao nosso marido, às vezes ele chega com uma cara fechada, ele já não está bem há uma semana e você observa que o comportamento dele mudou, já tem uma semana que ele está diferente. Mas você não vai perguntar o que é que está acontecendo. Você fica lá quieta. E não é esse o posicionamento que Deus tem para nós. O posicionamento é lute. Lute, vai saber o que é que está acontecendo. Vai conversar com ele. Às vezes um comportamento do seu filho, da sua filha, que não está de acordo. Você olhou, observou, mas se calou. E não é essa a autorização que Deus está dando. A autorização é levanta e luta. Levanta e faz alguma coisa. Levanta. Você precisa tomar uma atitude. Você tem que lutar pela sua família. Você tem que lutar pela sua casa. O Senhor ele já nos deu as ferramentas necessárias. E você já sabe como usar as ferramentas. Esses dias nós estávamos aqui em casa e meu filho estava fazendo a lição. E ele já é um pouco mais grandinho, então ele consegue ler o problema e entender e resolver a questão. Só que a minha filha é menor, ela precisa ler em voz alta para entender o que ela está lendo e às vezes ela não entende. E ela precisava de uma atenção maior. E aí meu filho estava lendo, só que a minha filha lendo alto, ele não conseguia se concentrar e aí ele subiu nervoso lá para cima. Ele subiu nervoso e falou que ele não conseguia se concentrar e que não sei o que. E aí ele falou assim, eu vou então agora lá embaixo e vou ler bem alto para ela ver como é que é bom. Ela vai ver agora o que é bom, quando a gente quer ler e as pessoas ficam atrapalhando a gente. Na hora o Espírito Santo me trouxe ali os Salmos 19, quando o salmista vai dizer... Senhor, livra o teu servo dos pecados intencionais e não me deixe ser dominados por ele. Eu poderia ter dito para o meu filho, ai filho, para com isso, ai que besteira, vai fazer sua lição. Mas aí eu ia perder a oportunidade de trazer para o meu filho o ensinamento da palavra. E aí eu peguei a Bíblia e li para ele e falei, filho, olha só o que Davi está dizendo. Senhor, livra o teu servo dos pecados intencionais. Quando você disse assim, eu vou lá e vou fazer com ela a mesma coisa para ela ver como é bom. Esse é um pecado que já nasceu no seu coração, é um pecado intencional. E Deus não se agrada. Eu sei que o seu coração tem algo muito melhor para ser derramado. Eu sei, eu conheço o seu coração, eu sei que você é bom. E ali ele chorou e ficou lá encostado no quarto dele.
mas eu livrei meu filho de pecar, um pecado intencional. Nós precisamos estar atentos às coisas que acontecem, às pequenas coisas, às grandes coisas. Mas não importa o tamanho, o inimigo sempre vai se aproveitar de brechas para destruir a nossa casa. Eu não sei como é que está aí na sua casa, eu não sei como é que está o ambiente da sua casa. Mas você, mulher, você, homem, cutuca aí o seu Mardoqueu, ó. Vocês dois juntos podem lutar por aquilo que Deus deu para vocês. Vocês dois juntos podem se levantar em oração. Pega toda a família e fala: hoje nós vamos orar. Nós vamos orando aqui na cozinha, vamos orando pela sala, vai orando pelos quartos. Este lugar é a casa de Deus, é o ambiente de Deus. E essa presença precisa dominar vocês. A autorização, o decreto já foi dado. Não tem como deixar de lutar. O inimigo, nós vamos precisar lutar contra ele todos os dias, porque todos os dias ele vai ter um plano para tentar nos derrotar. Mas a boa notícia é que o rei, ele já nos deu a autorização para lutar. Mas não adianta nada o rei dar autorização e nós simplesmente ficarmos parados na nossa casa, não assumir a posição de sacerdote, não assumir a posição de intimidade com o rei e não fazer nada pela nossa casa. Você quer concluir alguma coisa, mãe? Eu já vou passar para o próximo assunto. Até em cima disso, a Bíblia vai nos dizer que já tinha um decreto pronto. Então o inimigo já tinha criado um decreto, já tinha validado esse decreto. Mas o que é mais interessante, querido, quando a Bíblia vai falar, os que confiam no Senhor, aleluia, são como os montes de Sião que não se abalam mais, permanecem para sempre. Aleluia. Não importa qual é o decreto que foi criado. Quando Deus quer realizar uma obra na nossa vida, quando Deus tem um ministério para que nós possamos prosseguir nesse ministério, quando Deus tem chamada e nós precisamos entender esse chamado de Deus, não importa quais são as palavras, não importa qual é o decreto, não importa quem foi que assinou, porque tudo isso cai por terra diante daquilo que Deus quer realizar. Então hoje o que Deus está querendo nos dizer é: eu te chamei para exercer este ministério, eu te chamei para exercer este chamado. Não se sinta intimidado com aquilo que o inimigo vem falando por esses dias na tua vida. Olha, o teu ministério morreu. Olha, o teu ministério não vai ter avivamento. Olha, o teu ministério não vai para frente. A palavra, querido, que vai permanecer é a palavra do nosso Deus. Aleluia. Isaías 43, ele vai nos dizer, olha, operando eu, quem é que pode impedir? Então não importa qual foi o decreto que foi lançado, o que importa é aquilo que Deus falou para você que ia fazer na tua vida. Então entenda isso como família, a tua família. Ontem nosso pastor presidente ministrou uma palavra maravilhosa e ele nos disse assim, olha, o pastor Toninho nos disse: eu sou a pessoa certa para este momento que nós estamos vivendo. A minha casa, a minha família, os meus filhos são as pessoas certas para este momento. Não tenha dúvida, nesse tempo de dificuldade, naquele tempo de dificuldade, sabe o que Mardoqueu entendeu? Eu sou o canal que Deus precisa para mudar uma história. Olha nós aqui falando dele hoje. Sabe o que Esther entendeu? Eu sou aquela que precisa realizar o chamado que Deus colocou no meu coração para esse tempo de hoje. Mas, querido, olha quantos anos se passaram e olha nós aqui falando daquele chamado que ela aceitou. Olha nós aqui hoje falando daquele chamado que Mardoqueu aceitou também. É verdade. Nós precisamos entender que dentro desse texto nós temos duas partes da vida de Mardoqueu. Nós vamos ver Mardoqueu trabalhando no anonimato.
Trabalhe no anonimato. Às vezes o teu chamado, ele só vai se cumprir lá para que todos possam ver quando você entender que precisa trabalhar no anonimato. Sabe o que é você trabalhar no anonimato? É você fazer tudo o que precisa fazer sem precisar ficar falando o que fez. Tenha essa sabedoria que Mardoqueu teve. Faça as coisas sem precisar ficar falando. Ah, ninguém fala que eu fiz. Ah, mas ninguém cita o meu nome. Querido, não precisa disso. Se você recebeu o teu conhecimento agora, esse reconhecimento que você quer, diante de Deus não tem mais nada para oferecer. Mas aprenda a trabalhar no anonimato. Faça as coisas. Deixa que Deus vai te recompensar. Aprenda uma coisa. Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você fez, Deus vai te recompensar por isso. Não espere reconhecimento do homem. Mardoqueu não esperou reconhecimento de ninguém. Ele foi lá, denunciou aqueles homens e disse, olha, eles vão matar o rei. Eles estão planejando algo contra o rei. Sabe o que aconteceu com ele? Nada. Foram lá, resolveram a situação. E ainda quem foi exaltado foi Amã. Mardoqueu foi esquecido lá. Mas Mardoqueu falou, não me importa, o que me importa é que a verdade prevaleceu. E a verdade só prevaleceu porque saiu da minha boca. Eu fui o homem escolhido para falar sobre o que o inimigo estava planejando. É verdade. Então seja o canal que Deus precisa. Seja essa pessoa abençoada, tá bom? Deixa Deus usar a tua vida nesse propósito aí. Mesmo que seja no anonimato. O importante é estar sendo usado por Deus. Amém? O propósito do coração, né? Porque a Bíblia vai dizer que quando todos esqueceram, Deus soprou o nome de Mardoqueu para o rei. O rei ficou incomodado, não conseguia dormir. Era Deus trabalhando para soprar o nome de Mardoqueu. Então há um tempo determinado para todas as coisas. E aí eu quero trazer também aqui algo interessante, que nosso tempo também já está quase acabando, gente. A nossa live passa tão rápido. A posição do homem e da mulher. Esther estava dentro do templo, orando com suas mulheres. Mas a luta, quem liderou foi Mardoqueu. A Bíblia diz que Esther continuou dentro de casa. E quem saiu para fora para liderar a luta foi Mardoqueu. Então, da mesma forma que Deus quer levantar mulheres como Esther, que tenham intimidades com o Espírito Santo, que recebam de Deus estratégias para lutar pela sua família, Deus também está levantando Mardoqueus, que não ficam aí esperando no sofá as coisas caírem do céu, não, mas que se levantam, que vão à luta, que vão batalhar, que vão prover as coisas para dentro do lar. Mardoqueu, ele não ficou lá sentadinho, não. Só foi falar pro povo, ó, vamos lutar, cada um que lute pela sua casa, não. Mardoqueu se levantou como um grande líder. Como um grande líder do seu povo. Então, homem, se levante como líder dentro da sua casa, como um grande líder na sua casa. Sabe por que nós precisamos nos preocupar com o legado que nós estamos deixando? A Bíblia vai dizer que até hoje se comemora a festa de Purim. Sabe por quê? Porque os judeus venceram, os judeus lutaram pelas suas casas, pelas suas famílias e venceram. Nós seremos vitoriosos também, você vai ser vitorioso se você se colocar numa posição e deixar o Senhor reposicionar o seu coração. Porque muitas das vezes nós vemos pessoas que estão dentro de casa, nesse tempo, estão confinados. Mas o coração delas não está dentro de casa. O coração dela continua lá fora fazendo 1001 coisa. O seu coração precisa ser reposicionado para dentro da sua casa. Esse é o ambiente que você precisa lutar, que você precisa se dedicar. E a Bíblia vai dizer que a vitória dos judeus, ela é comemorada até hoje. Até hoje ela é comemorada. E aí eu pergunto, o que é que os nossos filhos têm para falar sobre nós? Sobre o nosso posicionamento dentro da nossa casa, sobre a forma como nós nos comportamos dentro da nossa casa. Como é que os nossos filhos observam? Será que eles vão reproduzir tudo aquilo que a gente faz? E se eles forem reproduzir,
que tipo de pessoas eles serão? O que eles terão para agradecer a Deus lá na frente? Observando a minha posição como mulher de Deus e observando a posição do meu esposo como homem de Deus. E aí na sua casa, se os seus filhos forem reproduzidos daquilo que eles veem, eles serão orgulho para você. Que tipo de legado nós estamos deixando para nossa família? Esther e Mardoqueu passaram, mas até hoje o legado deles está vivo. Os judeus venceram, Purim é festejado, e a operação do poder de Deus, ela foi vista e é comemorada na história. Como é que dentro da nossa casa o agir das mãos de Deus tem sido? Será que ele é motivo de comemoração? Nós temos deixado ele trabalhar por nós, nós temos nos colocado debaixo da submissão a Deus, nós temos alinhado nosso coração à vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que Mardoqueu foi honrado. Ela não fala sobre a esposa de Mardoqueu. Ela não fala, nós não temos notícias se Mardoqueu casou, se não era casado. Mas o que nós sabemos é que Mardoqueu se posicionou como um grande homem de Deus. Tem alguma coisa mais para falar de Mardoqueu? Sim, só para fechar aqui também, amados. Nós vemos que aqui no versículo 19 vai dizer: então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Aí nós vamos ver que ele teve que vestir ele com as honrarias que um rei tinha, teve que sentar ele no cavalo do rei e sair proclamando: esse aqui é o homem cujo rei se agrada, cuja honra o rei se agrada. Então assim, querido, o tempo de honra virá. Mas depende do caráter. Não se preocupe com isso. Só se preocupe por enquanto em exercer aquilo com que Deus quer que você exerça hoje. Ah, Senhor, mas eu estou 1 ano fazendo. Então é porque ainda é para você continuar fazendo. Não se preocupe com o tempo que você determinou. Se preocupe com o tempo que Deus irá determinar, porque o tempo de Deus é sempre o tempo quando nós já estamos prontos para exercer o chamado. Então, o tempo de Deus está chegando para você, mas continue fazendo aquilo com que Deus quer que você faça. Continue servindo, continue sendo um canal de bênção, continue sendo um instrumento aconselhador com palavras boas, que o coração ferve, como nós vimos semana passada, Salmo 45. Seja tudo aquilo que uma pessoa que está ao seu lado possa desejar que você seja. Tá bom? Seja o canal de bênção preparado por Deus. E que Deus possa continuar te abençoando. Tá bom? Já falta aqui 5 minutinhos, nós já vamos acabar aqui, tá bom? Deixa eu só ler um versículo. Então, vai fazer o fechamento aqui para nós. Eu só quero ler um versículo que está lá no livro de Esther, capítulo 10, versículo 3, que diz assim: porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Então, meninas, para Esther era o rei e Mardoqueu. Olha aí pro seu esposo. Primeiro é o Senhor. Dê honras ao seu esposo. Mardoqueu era o segundo abaixo do rei. Então era o rei e Mardoqueu. É Deus e seu esposo. Honre o seu marido. Honre o seu esposo. Ele foi o homem que Deus fez para você. Talvez você diga assim: mas o meu marido não é o Mardoqueu. Meu marido é o Nabal. Ore por ele. Ore por ele.
Porque Deus também, Ele trabalha na vida de Nabal. Nós vemos o que Deus fez na vida dele. Não importa como é o seu marido. A Bíblia diz que você precisa honrar. Não é honrar se ele for bom. Não é honrar se ele for um homem de Deus. Não é honrar se ele for... Ele não condiciona a forma como que você deve honrar. Ele não condiciona. Ele diz que você deve honrar. E nós devemos fazer o nosso papel, que é honrar. Mardoqueu recebeu honra porque soube honrar. E Esther foi elevada a rainha porque soube ouvir a voz do Espírito Santo. Soube ser prudente. Soube ser submissa. Soube ser obediente. Amém? Para quem está entrando agora, para entender também, tá bom? Nós não estamos dizendo aqui que Mardoqueu era marido de Esther, Sim. Tá bom? Para você que está chegando agora, nós estamos aí, porque tem bastante pessoas conectando agora também, nós estamos falando sobre relacionamento, lições que Mardoqueu e Esther nos ensinam. Então nós estamos aqui conjecturando a respeito do marido, né, e da esposa no seu lar. Tá bom? Para que você entenda o que foi que nós falamos aqui e não venha ficar nada distorcido. Meninos, tá? Vocês não vão colocar que a gente tava falando heresia não, hein, meninos? Olha lá, hein? Gente, olha, as meninas aqui no Instagram, teve uma mulher que foi pedir oração, eu não consegui ler ali porque tá um pouco longe, mas nós vamos orar por você, viu? Crendo que o nosso Deus é poderoso para dar vitória. Eu sei que o Adailton também está ali pelo Facebook. Hoje é aniversário do Adailton. Nós vamos orar por você também. Ora, amor, pelos casais, por cada família, pela nossa casa. Amém. Amado e eterno Deus, nós queremos te nós agradecer amamos, por este Senhor. momento ao qual o Senhor Sim, nos deu a Jesus. honra de podermos estar aqui, Obrigada, Senhor, falando da tua Pai, palavra. obrigado pelo Eu teu queria amor. pedir, Senhor, que o Senhor pudesse visitar cada Sim, casal, Jesus. Senhor, nessa Sim, hora. Deus, cada Meu Pai casa, querido, que Senhor, haja Senhor. comunhão. Meu Deus querido, que a Sim, tua Deus. palavra possa trazer mudança, Sim, Jesus. mudança, Senhor, de Sim, postura, Senhor. mudanças de pensamentos. Sim, meu Deus. Visita os corações, tira toda a raiz de amargura, Senhor. Tudo aquilo, meu Pai querido, que tem ido contra Sim, a tua meu Pai. palavra, no Ajuda, teu desejo Jesus. ministerial para esta casa, Senhor. Visita cada Coloca lar, as cada tuas mãos enfermidade, santas e Senhor. poderosas Cada um agora dos seus sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Sim, Que caia por toda terra, Senhor, enfermidade, todo Senhor. laço, toda armadilha que o Sim, inimigo tenha Jesus. preparado contra essa família. Sim, E que as tuas poderosas bênçãos estejam sobre a vida, Senhor, de cada uma, Senhor, dessas casas que estão aqui juntamente conosco adorando o teu nome. Meu Deus, eu queria te pedir também, meu Pai, visita, Senhor, a nossa irmã que pediu oração. Eu não sei, Senhor, qual é o motivo, mas o Senhor conhece. Vai de encontro agora, Senhor, a tua necessidade. Honra a tua filha. Entrega a vitória na mão da tua filha, para que o teu nome seja glorificado mais uma vez, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus. Abençoa também nosso irmão Adailton, Senhor. Meu Deus querido, que ele venha completar muitos e muitos anos de vida na tua presença. Meu Pai querido, que ele continue essa pessoa maravilhosa, Senhor. Abençoadora, cuidador, Senhor, da tua obra. Oh, meu Pai, uma pessoa que tem zelado da tua casa. Abençoa, cubra ele com as tuas bênçãos. Visita a tua família, a tua casa. Conceda o desejo do coração do teu filho, segundo a tua vontade, Senhor. Meu Pai, salva nesta noite. Cura, Senhor, e liberta, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meninas, aqui a gente encerra, meninas e meninos, né? Nós encerramos aqui a nossa live. Eu espero que ela tenha abençoado você de alguma forma, abençoado a sua casa de alguma forma, e que as mais ricas e doces bênçãos do Senhor repousem sobre a sua família. Não abra mão daquilo que Deus colocou, tá? Você já tem as ferramentas e a autorização para lutar. Lute pela sua casa, lute pelo seu marido, lute pelos seus filhos, lute por você mesma. Não acredite nas mentiras que Satanás coloca na sua mente. Não acredite, lute por você mesma. Nós somos filhos amados, somos escolhidos do Senhor e estamos aqui para um
propósito e não são as ações do inimigo que vão nos parar. Nós somos escolhidos e vamos lutar para este tempo, porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós, tá bom? Deus abençoe vocês que ficaram até aqui. Em nome de Jesus. Um beijo para todos vocês, meninas do Facebook, meninos do Face, do Instagram. Nós estamos simultaneamente aqui nos 2 canais. A live vai ficar lá no YouTube para quem quiser assistir na íntegra, tá bom? Tem a parte 1 e eu vou colocar a parte 2. Que Deus abençoe vocês. Amém, Dani. A gente fica feliz que tenha edificado a vida de vocês como edificou a nossa, porque edificou muito a nossa vida também essa palavra. Então, quando vem para nós, a gente sabe que é aquele cano, né? Então ele vem e passa e flui através de nós e abençoa vocês também. Que o Senhor possa guardar vocês de todo mal, tá bom? Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Uma semana de paz e de vitória. Amém. Bom, Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Um beijo.